Um bom dia, amada igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria abordar um tema aqui conosco, porque existe uma expressão que nós usamos com alguma frequência, né? Eu queria até saber se alguém já ouviu a respeito disso, quando a gente fala a respeito de coisas que são muito simples, coisas fáceis de fazer, tarefas fáceis, né? A gente fala assim, que tal coisa que eu vou fazer é mais fácil do que andar para frente. Uma tarefa muito simples, né? Tem isso, não tem? É muito falado, né? Tem uma variação também que é mais velho que andar para frente, né? Eu não sei qual que veio primeiro, mas tem isso também, o pessoal fala. Obrigado, meu irmão. Mas existe essa expressão, mais fácil do que andar para frente. Porque andar para frente, teoricamente, é uma coisa intuitiva, uma coisa muito fácil para nós, né? O ser humano, ele aprende a andar para isso, para sair de uma posição que ele está inicialmente, para alcançar alguma outra coisa que está adiante de si, né? É para isso que nós aprendemos a andar. Quem é pai aqui já foi em consulta de pediatra, sabe que uma das coisas importantes que eles falam para a gente é assim, estimular o bebê, que se não acontecer, né, precisa acontecer na verdade, porque é um marco importante no desenvolvimento dele, é estimular o bebê a se movimentar para frente. Né? E como é que eles falam isso? Né? Pega um chocalho, fica estimulando, né? Anda aqui, ó, faz um movimento, porque aí o bebezinho daqui a pouco começa a rolar, começa a se movimentar, a querer alcançar, atingir algo que está diante de si. No começo parece uma coisa um pouco complicado para o bebezinho. Mas a partir de então, depois que você aprende a andar, é coisa fácil, coisa simples. Por isso, essa expressão, mais fácil que andar para frente. Depois que você aprende a andar, você não esquece nunca mais, né? Bicicleta também falam que é assim, mas eu acho que andar é mais fácil ainda. A gente não esquece como que anda para frente. Mas embora seja bastante utilizada essa expressão, eu acredito que tem algo dela que está... Não é que está errado, mas que podia ser melhor. Podia ser melhor feita essa expressão. Porque quando se trata de alguma atividade ou algum aspecto que exige um mínimo de força de vontade ou de decisão, né, andar para frente pode se tornar algo bastante difícil. E a gente fica, muitas vezes, parado naquele, o que o pessoal hoje em dia chama de status quo. Aquela posição que eu não saio daqui. Né? Amanhã, acho que até o pastor Herbert falou sobre isso, quando estava pregando, não lembro, mas toda segunda-feira é o quê? É o Dia Internacional da Dieta e do Exercício Físico. Amanhã eu começo. Né? Toda segunda-feira a gente faz essa promessa. E eu preciso compartilhar que eu tenho tentado manter uma rotina um pouco mais saudável. Né? Quem me acompanha sabe disso, mas é difícil. E isso já tem tempo, já desde o ano passado. E eu tenho achado especialmente desafiador, porque eu não sou muito atleta, né? Mas a gente tem que ter um cuidado com a nossa saúde, né? Com a nossa condição física, com a nossa saúde, porque a gente quer envelhecer bem. E para mim tem sido um desafio, porque a cada mês e meio, 2 meses mais ou menos, eu tenho que interromper as atividades. Então eu começo a fazer, dou aquele impulso inicial que é difícil de dar, mas daqui a pouco, o que acontece? Eu tenho que interromper minha rotina, porque as nossas rotinas mudam lá em casa. A minha esposa tem trabalhado muito de home office, e a cada 2 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, varia a escala dela, ela tem que ir para o presencial. Quando ela vai para o presencial, ela sai mais cedo de casa, muda toda a rotina, e às vezes eu não consigo me organizar para poder fazer isso. Então, é difícil. E aí, toda vez que eu interrompo, que eu comecei a fazer, que eu interrompo a minha rotina, para voltar de novo é mais uns 2 meses, para eu criar a coragem para começar de novo. Né? Então é difícil, às vezes exige um esforço, é mais fácil ficar parado. Né? Outro exemplo que todo mundo cita, que é muito claro para todos nós, é quando a gente fala da nossa capacitação ou da nossa educação. Não é assim? A gente sempre diz que quem fica parado, ou seja, aquele que está sem estudar, é como se ele estivesse ficando para trás. Né? Ainda mais hoje em dia que as coisas se atualizam muito rápido, é notícia, é informação, é o tempo todo. Se você não estiver acompanhando, se atualizando, é como se automaticamente você já estivesse andando para trás também. Você está ficando para trás, porque os outros estão indo para frente.
queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 7, verso 24. E aí a gente vai ficar com o livro de Jeremias aberto do início ao fim, tá? Podem marcar aí com a cordinha, que a gente vai ficar em Jeremias do início ao fim. Diz assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. A pergunta que eu faço nesse momento é: será que é tão fácil assim andar para frente quanto diz aquela expressão? Ou será que é mais fácil andar para trás? E o tema da nossa palavra hoje é mais fácil que andar para trás. Mais fácil que andar para trás. Eu gostaria que nós explorássemos hoje juntos 3 comportamentos que costumam puxar a vida espiritual de muita gente para trás. E, portanto, nós como os cristãos precisamos estar muito atentos para evitá-los. Porque ninguém aqui quer ficar para trás, né? Ninguém quer andar para trás, especialmente numa matéria como essa, que é a nossa vida espiritual. Amém? Então vamos juntos para a gente trabalhar a fixação, né, dos 3 pontos. O primeiro ponto, e eu queria que você repetisse comigo, é ter o foco no lugar errado. A primeira coisa que nos faz puxar para trás, que eu quero explorar hoje, é ter o foco no lugar errado. Repita aí comigo. Ter o foco no lugar errado. Para a gente ir fixando. Ter o foco no lugar errado. É inegável, irmãos, que todos nós temos sonhos, não é verdade? Nós temos desejos, bens que a gente gostaria de conquistar, não é verdade? Posições ou situações que gostaríamos de alcançar. E olha só que maravilha. Nós que temos esses desejos, naturalmente, servimos a um Deus que a palavra nos diz que Ele é galardoador. Um Deus que gosta de premiar, que gosta de doar, né, de recompensar. E que quer realizar boas obras em nossas vidas. Então isso torna uma química perfeita. Nós que queremos conquistar coisas e um Deus que gosta de dar. Não precisa abrir, a Estezinha vai colocar para nós, Hebreus 11, 6, todo mundo conhece. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de nós creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Ou seja, aquele que gosta de galardoar, de premiar, de doar. Né? Mateus 7,7 também não precisa abrir, está aí na sequência também, todo mundo conhece. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o quê? Boas coisas aos que lhe pedirem. Então, perfeito, química perfeita. Nós temos os desejos, nós queremos conquistar coisas para as nossas vidas, queremos alcançar posições, atingir objetivos, e temos um Deus a quem nós servimos que gosta de galardoar, de premiar, de dar. Entretanto, nós estamos cheios de exemplos bíblicos de pessoas que, após conseguirem as bênçãos que buscavam do Senhor, viraram as costas para Ele. Né? Tem vários, aqui eu separei só alguns para a gente lembrar. Quem se lembra da história do rei Saul? Rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Né? Olha que posição de honra que Deus o colocou. Né? Que privilégio estar à frente de um povo que era o povo escolhido por Deus, né? Com quem Ele fez uma aliança e Deus permitiu que eles levantassem um rei, e foi o rei Saul foi escolhido. Posição privilegiada e honrosa. Porém, depois de ter experimentado tantas bênçãos, livramentos diante de guerras, essas coisas todas, riquezas que eles conseguiram amontoar, ele preferiu tomar para si os despojos, ou seja, a melhor parte dos amalequitas. Né? Houve uma guerra em que ele recebeu uma palavra, se eu não me engano foi do profeta Samuel, falou para ele assim, ó, contra esse povo aqui, vocês vão eliminar, não vão deixar rastro, não vai sobrar nada. Né? Não pega nada desse povo. E ele decidiu, olhou aquelas coisas boas e desejou para si. E acabou ficando com aquilo.
né, em vez de seguir a voz do Senhor. Rei Salomão, também, a gente pode citar. Ele iniciou o reinado dele como um jovem e inexperiente. Ele começou a reinar muito cedo. Como um jovem inexperiente. E o que a gente lembra do rei Salomão? O que ele pediu para o Senhor? Né? Porque quando ele começou a reinar, ele sentiu que ia ser um problemão, ia ser difícil fazer aquilo, administrar tanta coisa. O que ele foi e pediu para o Senhor? Sabedoria. Pediu sabedoria do Senhor. E Deus deu sabedoria para Salomão? Muita sabedoria, né? Mais do que qualquer um outro. E com isso ele conseguiu que o seu reinado prosperasse, né? Cresceu. Nos dias dele houve muita paz, ou seja, só bênção, só coisa boa. Mas no final ele terminou como um rei desobediente, pervertido, né? Todo mundo se lembra das milhares de esposas de Salomão, e idólatra, pois ele serviu a vários deuses dos povos de suas mulheres. Foi atrás de outros deuses, ao invés de permanecer firme com o Senhor. Recebeu aquilo que queria do Senhor. O que ele mais queria? Sabedoria. Recebeu. Depois que ele recebeu, tchau, andou para trás. Um outro exemplo que eu gosto muito de lembrar, rei Ezequias, né? Recebeu uma palavra também do profeta Isaías, de que ele iria morrer logo mais, né? Estava quase prestes a morrer. E aí a palavra de Deus diz que ele chorou, orou, buscou ao Senhor. E o que aconteceu? Deus acrescentou. Deus teve misericórdia dele e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Olha que bênção. Coisa boa. Desejou uma coisa boa da parte do Senhor. Orou. Deus ouviu e concedeu a ele mais anos de vida. Olha que bênção. Coisa boa. Mas depois que ele conseguiu, logo depois, ele virou as costas para o Senhor, deixou Deus de lado. A Bíblia conta que os filhos dele eram pervertidos, eles faziam imoralidades na porta do templo, né? E ele recebeu uma palavra de condenação para os filhos dele. Ele falou assim, coisa boa, porque não vai ser comigo, vai ser com os meus próximos. Né? Deixou de lado. A aliança que ele tinha com o Senhor, o temor que ele tinha de Deus, ele deixou de lado. Deixou de lado. Ele recebeu aquilo que ele queria. O que ele mais queria? Né? O pessoal fala, uma coisa na vida que não tem jeito é a morte. Mas até para isso Deus dá um jeito. Nesse caso específico, Deus quis fazer. Deu um jeito para ele. Olha que bênção, pastor Elton. Coisa boa. Foi lá e acrescentou mais 15 anos. E depois disso ele vira as costas, deixa a família fazer o que quer, né? Se perder. Se perder. Jeremias, vocês ainda estão com Jeremias aberto aí, né? Vamos lá no capítulo 5, verso 7, por favor. Jeremias capítulo 5, verso 7. 5, 7 diz assim: como vendo isto, te perdoaria. Deus falando através do profeta Jeremias. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Aqui, irmãos, o Senhor está se referindo a todo o histórico de relacionamento que ele já tinha tido com o povo de Israel. Quando ele está falando assim, depois de os ter fartado, Deus não está falando simplesmente daquela fartura de comilança, né? de estar cheio, de estar farto com isso. Deus está falando de todas as maravilhas e todas as bênçãos que ele já tinha feito em prol do povo de Israel. Vamos lembrar? Vamos lembrar algumas? Jeremias 2, 5, 7, não precisa abrir, mas lá tem todo o histórico de Deus falando, né, que guiou o povo através do deserto. O povo estava em cativeiro no Egito, preso, escravidão, aquela dificuldade toda. Deus livrou eles da mão do faraó, conduziu eles por caminhos impensáveis, improváveis, atravessaram o mar, abriu o mar para que eles atravessassem, né, tantas maravilhas, guiou eles pelo deserto. No deserto era maná, porque no deserto não tem vida, não tem comida, não tem nada. Era maná, codornizes, faltou água, toma água, né? Fere a rocha aqui para ter água. Olha o tanto de maravilha, de coisa boa que Deus tinha feito em prol do povo de Israel. Depois de Deus fazer tanta coisa e fartar do povo com maravilhas, com bênçãos, o que eles fazem? O que Deus está falando aqui? Me deixam a mim e juram pelos que não são deles. Depois de eu ter fartado, viraram as costas, começaram a andar para trás. Esqueceram de mim. Olha só.
A gente não precisa de tantos exemplos bíblicos, nem recorrer à Bíblia, para comprovar que essa dinâmica, infelizmente, acontece até os dias de hoje. A gente vê que acontecia lá atrás, mas até hoje acontecem coisas semelhantes. Quantas pessoas no nosso tempo nós já vimos se comportando assim? Hein? Gente que às vezes está ali com afinco, buscando o Senhor. Não, agora eu quero mesmo, quero estar junto, né? Vou entregar a minha vida ao Senhor, preciso mudar a minha vida, mas com foco em alguma coisa que ele pode obter do Senhor. Um foco, não, eu preciso disso, sabe por quê? Porque agora eu estou me dedicando muito a estudar para um concurso público, eu preciso passar, e aí começa a vir na igreja, começa a buscar o Senhor, faz a sua parte também, né? Quanta gente é assim. E depois que obtém a bênção, aquilo que procurava do Senhor, o que que faz? Pula fora, esquece. Começa a andar para trás. Começa a andar para trás. Gente, e exemplos são vários. Gente que tem problema conjugal, gente que tem problema relacional com filhos, né? Não preciso buscar o Senhor, preciso... Ou às vezes até pessoas que querem buscar o cônjuge. A gente já viu casos, exemplos assim, de pessoas que, não, eu preciso casar, estou indo na igreja, estou buscando o Senhor, o que eu quero é essa bênção para mim. Gente, casamento é bênção. E aí depois que consegue, um abraço, vai embora. Né? Faculdade, preciso passar num concurso, passar num vestibular, e vai, tá aqui firme, junto, não sei o quê. E depois que consegue passar, um abraço. Né? Saúde, a mesma coisa. Depois que consegue aquilo que buscava do Senhor, desejava aquilo com tanto afinco, aí Deus vai e derrama sobre a vida da pessoa, a pessoa, em vez de olhar para o Senhor, não, é mais um motivo para eu me alegrar, para eu permanecer firme no Senhor. Né? Aquilo que a irmã Rosana estava cantando hoje aqui, permanecerei firme no Senhor. Aí às vezes a pessoa recebe a bênção e fala, agora que eu consegui, um abraço. Anda para trás. Ironicamente, nós encontramos na Bíblia, olha só que coisa contraditória, que o povo de Deus apresenta mais recaídas após épocas de grandes bênçãos e prosperidade. É isso que o Senhor Deus está falando através da boca do profeta Jeremias. Depois que vem um período que Deus farta de bênção, concede, né, muita coisa, livramento, maravilha, bênçãos na vida das pessoas, ou do povo como um todo, o que acontece? As pessoas apresentam uma recaída, né, caem, começam a buscar outras coisas que não o Senhor. Frequentemente, quando Deus derramava incríveis misericórdias e milagres sobre Israel, o povo rapidamente se afastava dele. Depois de tudo que Deus faz ou já fez, eles se esqueciam. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós. Em sã consciência, o que é melhor para nós? Porque todos nós aqui temos desejos, temos vontades, coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer alcançar, que Deus tem colocado isso nos nossos corações. Né? São coisas boas, não está errado não. Agora, em sã consciência, é melhor a gente conseguir isso e se afastar do Senhor, ou permanecer sem isso, mas próximo do Senhor? É claro que é permanecer sem isso que a gente busca, mais perto do Senhor. Não tem nada que supere em valor, em riqueza, em bênção e maravilha do que ter comunhão com o Senhor. É por isso, talvez, que muita gente hoje não consegue aquilo que busca do Senhor, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe cada um de nós aqui. E Ele sabe que determinada coisa, por mais que a gente almeje muito, se vier hoje a bênção certa, na hora errada, pode dar errado. A coisa certa, na hora errada, pode dar errado. Então Deus, sabendo disso, Ele sabe, opa, vou segurar um pouquinho aqui, porque senão esse aqui vai se afastar de mim. Olha que cuidado, olha que cuidado. Porque esse comportamento de foco nas bênçãos e conquistas, em detrimento do Deus, que é o galardoador, que é quem tudo dá, infelizmente é muito mais comum do que a gente possa imaginar ou perceber. Marcos 8, 36, 38, também não precisa abrir, vamos permanecer em Jeremias, todo mundo conhece, diz assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
que daria um homem em troca da sua alma? O que adianta a gente conquistar tudo aquilo que a gente almeja, aquelas bênçãos maravilhas que às vezes até o próprio Senhor colocou no nosso coração, mas se isso for nos afastar de Deus, o que adianta? O que adianta eu conquistar aquilo e perder a alma? Talvez por isso, né, como eu falei, muita gente passa tanto tempo sem conquistar aquilo que poderia. Porque Deus, né, nós sabemos disso, o nosso Deus, Ele derrama diariamente sobre o justo e sobre o não justo. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Ele está derramando bênçãos, não é só sobre só sobre o povo dele. Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar aqueles que estão fora também, mas para quê? Para trazê-los para perto. Deus está derramando bênção. Agora se torna um problema quando o justo, recebe a bênção, o favor de Deus, e acaba se tornando como um injusto. Ele se comporta como um injusto. Recebeu da parte de Deus, mas esquece o Senhor. Só estava interessado. Né? Só queria aquilo e anda para trás, ou dá as costas para o Senhor. A reflexão que eu proponho para nós, hoje, nesse tempo, é a seguinte: será que temos colocado as bênçãos na frente do abençoador? Não tem um dito desse, que a gente às vezes fala assim, né? Quer as bênçãos de Deus, mas não quer quem dá as bênçãos? Será que a gente às vezes tem colocado as bênçãos na frente do abençoador? Como é que é o nosso comportamento quando a gente recebe alguma bênção da parte do Senhor? Porque isso é importante para nós analisarmos, para a gente tomar cuidado, para a gente não correr o risco de achar que está andando para frente porque eu consegui uma coisa, uma bênção muito maravilhosa, e está andando, na verdade, para trás. Né? A minha vida espiritual está regredindo, em vez de ir para frente. Qual o nível de importância e dedicação que temos oferecido ao Senhor, com ou sem a bênção? Que isso vai dizer muito para nós, aonde que está o nosso foco. Se o nosso foco está no lugar certo ou se está no lugar errado. Se o nosso foco está na bênção ou se o nosso foco está no abençoador. Porque se eu sigo servindo ao Senhor, independentemente da bênção ter chegado, anos a fio, vai passando, mas eu estou servindo ao Senhor. Estou junto com o Senhor. E não é com foco na bênção, é por quem Ele é. É pelo que Ele tem feito, por quem Ele é na minha vida, pela autoridade que Deus tem na minha vida. Eu tenho servido a Deus dessa forma. Ou quando eu recebo alguma coisinha a mais, meu comportamento em relação ao Senhor já muda. Como será que eu tenho me comportado? E para a gente que ainda não alcançou aquilo que tanto aguarda de Deus, será que nós o colocaríamos de lado se já tivéssemos alcançado? Às vezes nem tudo, só uma partezinha. Estou esperando alguma coisa do Senhor, uma partezinha já vem na frente. Né? E eu já estou me achando. Já estou achando que, né, conquistei aquilo que eu consegui, que eu esperava, conquistei aquilo por minhas próprias mãos, por méritos meus. Será que a gente tem se comportado assim? Irmãos, focar apenas nas bênçãos é um comportamento perigosíssimo e com potencial destrutivo gigantesco, que com certeza vai te fazer andar para trás na sua fé e na sua vida com Deus. Então, o primeiro item que pode nos fazer, não é uma lista exaustiva, são só 3 que nós elegemos. O primeiro item que nós falamos, então, que pode nos fazer andar para trás na nossa vida com o Senhor, é o quê? Ter foco no lugar errado. Ter foco no lugar errado. Jeremias 7:24, irmãos, nós já lemos lá no início. Quem quiser abrir de novo, agora nós vamos ler numa outra tradução. Na nova tradução para a linguagem de hoje, NTLH, diz assim: mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Fiz questão de abrir com uma versão um pouquinho diferente, porque aqui nós temos uma palavra que não tinha na outra versão, que é teimosia. Teimosia. Aqui temos uma indicação de mais um comportamento problemático que também nos leva a andar para trás. Teimosia. Aí eu fui procurar no dicionário para entender um pouquinho mais o que é teimosia. Né? Às vezes a gente sabe o que é, a gente teme em saber o que é, mas não é exatamente aquilo. Né? Tem uma diferença entre esse termo e outro que nós vamos explorar daqui a pouquinho.
Em um dicionário comum, a gente tem a seguinte definição para teimoso: que ou que teima, turrão, cabeçudo. Eu gosto, essa é a minha preferida. Cabeçudo, desobediente, que insiste e que não desiste facilmente, obstinado, pertinaz, né? A minha preferida é o cabeçudo, porque fica fácil, todo mundo já sabe o que é, né? Já entende e memoriza. O teimoso é aquele cabeçudo, aquele que a gente fala alguma coisa, né? E a pessoa teima, que não é, mas é tal coisa. Mas não é, não é assim que funciona. Isso é teimosia. Agora, teimosia é interessante porque a gente tem que saber diferenciar bem o que é a teimosia. Senão a gente pode começar a achar que teimosia é algo bom. E teimosia é aquele comportamento típico de quem insiste em algo. E tem uma diferença muito grande em insistência e persistência. O que é a insistência? Pai, posso comer bolo? Não, filho, agora não, espera o almoço. Pai, posso comer bolo? Não, agora não, filho. Pai, pedacinho de bolo? Não, agora não. Isso é insistência, teimosia, né? Persistência é diferente. Persistência é você, diante de obstáculos, você não desistir. E teimosia pode parecer persistência, né? Pode parecer algo bom, porque leva a pessoa a não desistir fácil, né? Parecer persistente, obstinado. Só que o teimoso, ele é teimoso quando ele está diante de fortes evidências de que aquilo vai dar errado. E mesmo assim ele fala, não, vou fazer. Né? Ele está debaixo, pastor Elton, de aconselhamento. Ele fala assim, ó, faz isso não vai dar certo. Sobe aí não, vai dar errado. Né? Ou, irmão, não toma esse caminho para a sua vida não, porque isso aí é caminho de maldição. Isso aí vai dar errado para você. Isso vai trazer destruição para a sua vida, pode trazer problema dentro da sua casa, para o seu lar. Isso aí é o teimoso, não é o persistente. Pessoa que está diante de evidência de que vai dar errado, diante de aconselhamento, olha, não vai por esse caminho não, que isso é ruim. E a pessoa continua, isso é teimosia. Como se não bastasse, depois que esse comportamento de teimosia, ele sedimenta dentro de alguém, né, a pessoa passa a ser teimosa por natureza, vamos dizer assim, normalmente passam a surgir uns filhotes. A teimosia vai se estabelecendo, vai crescendo, e aí vem alguns filhotes. Outros comportamentos que andam juntos com a teimosia. Ainda em Jeremias, agora vamos no 7:25, do 25 ao 28. Diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Deus falando por boca do profeta Jeremias. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Ainda bem que o pastor Daniel não está aqui, que eu posso explicar a anatomia humana sem correr muito risco de ser corrigido. Aqui fala de um povo de dura cerviz. O que é a cerviz? A cerviz é a parte superior da cervical. Então, nós temos a coluna, aqui em cima temos a cerviz, né? Ou posterior da garganta, né? A parte que está aqui atrás. Essa é a nossa cerviz. E o que significa aqui o que o Senhor está falando para o povo de Israel? Povo de dura cerviz. Quer dizer que era um povo que andava todo mundo com torcicolo duro? Com queixo duro? O que significa estar com dormiu de mau jeito, está com o pescoço duro? É isso? Estresse? Não, o povo está estressado. Porque estresse também dá cerviz duro. Às vezes as pessoas ficam, né? Era porque o povo era estressado, né? Estava com torcicolo. Quem tem dura cerviz é a pessoa que não se dobra à autoridade. Pessoa que não se abaixa, se reclina. Né? A gente vai lembrar, já vimos isso muito em filmes, né? Não é talvez uma postura, ou
Uma atitude que a gente vê hoje em dia de forma tão comum, mas a gente já viu. Pessoa que reclina a serviço. Ou seja, a pessoa que tem a servidura é aquela pessoa que não se dobra à autoridade. Seja ela divina, seja ela humana. A pessoa não se dobra à autoridade. Resiste fortemente a se submeter a outras pessoas, a outrem. São aquelas pessoas que não dão ouvidos e também não se dobram. Não aceitam correções ou disciplinas. Né? Por isso que eu falei, além de teimosia, a pessoa está ali, está errado, está recebendo um aconselhamento, um direcionamento. Não vai por aí. Né? Para ficar bem claro para nós. Né? Isso uma coisa é teimosia. A outra coisa da servidura, hoje em dia a gente poderia chamar essa pessoa que não se dobra a ninguém com outro termo, a gente usa mais comumente. É o quê? Orgulho. Pessoa orgulhosa. Então, o segundo tópico que faz a gente andar para trás, ao invés de andar para frente na nossa vida espiritual, além da teimosia, orgulho. Teimosia e orgulho. E para a gente sedimentar essa definição da diferença dos dois, teimosia é o cabeçudo. É o cabeçudo. Teimosia, normalmente, está ligado ao esposo. Né? Porque o esposo é cabeçudo muitas vezes, né? Não quer dizer que o esposo é só cabeçudo. Tem gente que é orgulhosa, tem gente que é teimosa. Mas por quê? Porque diante de aconselhamento, né? E as esposas são muito mais sensíveis para estar percebendo as situações, para estar dizendo, olha, meu bem, cuidado, não é por aí. Talvez isso não vai dar certo, não é caminho de bênção para nós. E o esposo persiste naquilo. Não, é isso mesmo, sem ouvir o aconselhamento, sem ouvir, pode ser que dê errado. Vamos buscar do Senhor. Isso é teimosia. Agora, o orgulho é aquela pessoa que não se dobra diante de autoridade. E aí, normalmente, a gente pode associar com a esposa. Porque o marido é autoridade na vida da esposa. E tem muita mulher por aí que não se dobra diante do esposo. Não, que negócio é esse de se dobrar diante do esposo? Né? Orgulho. Né? Orgulho. Então são comportamentos que às vezes eles se misturam, né? Não é exclusivo de um nem de outro, mas são comportamentos que com certeza vão nos fazer andar para trás na nossa fé. Orgulhoso, portanto, é aquele que tem soberba, né? Altivez, um conceito exagerado ou vaidoso sobre si. Ele se acha tão certo, tão bom, que ele não merece correção, não merece disciplina. Né? Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que é feito com quem está errado. Se eu estou certo, por que eu vou receber disciplina, correção? Né? São pessoas que não se dobram a nenhum tipo de autoridade. Aliás, quem são as autoridades que a gente poderia elencar na nossa vida? Né? Deus tem sido uma autoridade na nossa vida? Amém, é a maior de todas. A maior de todas. Mas pai é autoridade sobre a nossa vida. Mãe é autoridade sobre a nossa vida. Né? O esposo é autoridade na vida da família, da esposa. Sim. Os pastores são autoridades nas nossas vidas. Sim. Os nossos líderes. E os nossos chefes? Também. Também. São autoridades nas nossas vidas. A gente não pode agir com orgulho achando que não, eu é que sei tudo, né? O que ele está falando aqui para eu fazer está tudo errado. Ele é autoridade na nossa vida. A gente precisa da voz, ouvir. Em um tempo como o nosso, em que todos têm a sua própria vontade e em que todo mundo tem que se manifestar publicamente, é assim ou não é? Parece que hoje em dia as pessoas cada vez mais têm que se manifestar para mais gente, porque manter a sua opinião só para você não vale. Tem que falar para muito. É rede social. Não, porque eu acho que isso está errado, tem que ser assim, assado. Talvez o que a gente quase não vê é orgulho. Ou será o contrário? É o que hoje em dia é o que a gente mais vê na vida das pessoas. Gente, o quê? Orgulhosa. Gente que não aceita uma correção, não aceita ouvir um não. Não aceita alguém falar assim, olha, meu irmão, isso não é bom para você não, isso pode dar em caminho de morte, cuidado.
Não faça isso não, que isso pode ser ruim para sua casa, para sua família, para seus filhos. Gente que não aceita uma palavra de exortação, de correção. Uma das características mais marcantes de pessoas orgulhosas é que elas não dão ouvidos a ninguém, assim como nós lemos lá em Jeremias 7:25, né? Qual que era o protesto do Senhor? Aliás, 7:26. Não me destes ouvidos. Eu estou falando, vocês não estão me ouvindo. Eu estou fazendo as coisas em prol de vocês, vocês estão indo para um caminho errado. Eu estou alertando, eu estou mandando meus profetas falarem para vocês que está ruim, que está errado. E vocês não estão me dando ouvido. Gente orgulhosa. Gente orgulhosa. E, irmãos, não é só naquele tempo, não. A palavra de Deus nos diz, acho que é o apóstolo Paulo, em Romanos 15, que fala assim: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, essas coisas que aconteceram lá atrás servem para hoje, para nós aprendermos, para o nosso ensino, para a gente aprender, nosso ensino. Porque esse tipo de comportamento, até hoje, é bastante comum. É gente que não erra, né? Que só tem os ouvidos abertos para ouvir aquilo que elas concordam. Mas se é alguma coisa que eu discordo, não, aí não. Aí eu vou fechar os ouvidos. Gente orgulhosa. Se eu não concordo com aquilo, vou fechar os meus ouvidos. Não vou dar ouvido, não. Se não queremos começar a andar para trás em nossa vida espiritual, precisamos tomar muito cuidado com a teimosia e com o orgulho. Esses comportamentos nos cegam e podem nos levar para muito longe de Deus. Tiago 4:6, parte B, não precisa abrir também, vamos permanecer em Jeremias, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nós estamos caminhando em teimosia, em orgulho, que é sinônimo para soberba, o que vai acontecer na nossa vida com o Senhor? Deus vai resistir. E olha como isso é perigoso. A gente está fazendo com que Deus resista a nós. E devagarzinho a gente vai caminhando em direção contrária. A gente vai andando para trás. Cuidado com a teimosia e cuidado com o orgulho. Como será que temos reagido em situações em que somos aconselhados a não irmos por determinados caminhos? Será que a gente tem mantido os nossos ouvidos abertos? Às vezes, meu irmão, não quer dizer que qualquer conselho você vai tomar para a sua vida, não. Mas não vamos ser orgulhosos de achar que ali não pode ter sabedoria, que ali não pode ter uma palavra de Deus vindo da boca de um irmão, de uma irmã. Deus usando uma pessoa para falar algo para nós. Deus faz assim. A gente não pode ser orgulhoso de achar que sabe de tudo, que está certo do início ao fim. Não, isso aí não é para mim, não. Isso aí não faz sentido. Será que a gente reage com teimosia, com orgulho ou com humildade? Reconhecendo que pode haver sabedoria ali e direcionamento da parte de Deus para as nossas vidas. Cuidado, porque teimosia e orgulho podem nos fazer andar para trás na nossa vida espiritual com o Senhor. Um servo de Deus precisa buscar um coração humilde e tratável. Coração humilde, sabe? Alguém chegar para você e falar assim: meu irmão, toma cuidado, porque esse caminho que você está seguindo não é um caminho bom. E a gente pensar, colocar aquilo no coração, isso pode ser palavra de Deus para mim. Então, deixa eu buscar isso do Senhor. Coração tratável. Coração tratável. Então nós vimos até aqui que foco no lugar errado é algo potencialmente perigosíssimo para nos afastar do Senhor. Teimosia e orgulho são coisas perigosíssimas que podem nos fazer andar para trás da nossa vida cristã. E tem um terceiro que eu queria explorar com os irmãos. Esse terceiro chama irresolução. Irresolução. E aí, como eu acho que muita gente não deve saber o que é resolução, assim como eu não sabia antes de pesquisar, eu vou ler a definição de irresoluto. O que é irresoluto? É aquele ou algo que não se resolveu, que não teve resolução. É o que ou aquele que dificilmente toma uma resolução, que anda indeciso, em que há hesitação. A pessoa que não sabe se é, se não é, hesitou, né? Não sabe. Será que é, que não é? Em outras palavras, eu vou citar aqui o pastor Wesley.
é falta de sangue nos olhos. A pessoa que não sabe, não tem determinação, não faz a coisa realmente determinado. Falta de compromisso, incerteza, indecisão. Né? Mas eu preferi falar irresoluto porque parece mais chique, né, pastora? Me faz parecer mais inteligente. Irmãos, para não andarmos para trás na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual com o Senhor, é necessário que nós sejamos firmes, decididos, resolutos. A gente precisa tomar essa decisão diariamente de seguir ao Senhor, de forma firme, sabe? Porque se a gente vacilar, pisar errado, a gente vai andar para trás. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que é isso mesmo? Andou para trás. Tem algumas músicas que nós cantamos que eu amo. Tem uma que a gente canta que é Eu Nunca Vou Deixar. Né? Que a gente fala assim, eu nunca vou deixar o mundo me roubar o amor que eu encontrei em ti. Olha que coisa linda. Olha que palavras lindas. A gente de forma decidida, declarando ao Senhor, de forma resoluta, eu não deixo o mundo me roubar aquele amor que o Senhor colocou em mim. Toma o meu coração, o meu ser em tuas mãos. Isso é decisão, isso é palavra, sabe, resoluta, decidida. Eu não vou deixar. É decisão. Tem uma outra mais recente que a gente fala assim, e Deus, eu não te deixo mais. Quero viver só para ti. Isso é decisão. Deus, eu não vou te deixar mais. A minha vida, a partir de agora que eu encontrei com o Senhor, é com o Senhor. Eu não te deixo mais. Sabe? O Senhor vai ter que me empurrar, assim, me chutar, porque do Senhor eu não largo. Eu não te deixo mais. Irmãos, a gente precisa repetir essas coisas, sabe? Porque nós somos muito hesitantes. Às vezes a gente está com o Senhor, aí daqui a pouco a gente começa já a ficar um pouquinho mais, sabe? Mais maleável, vai deixando as coisas, às vezes, né? Será que eu estou mesmo de forma não determinada, né? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que eu tenho que estar indo mesmo para a igreja? Será que é isso mesmo? Nós precisamos sim cantar essas coisas, fazer essas declarações de resolução para o Senhor constantemente. É uma forma da gente gravar isso, né? Gravar isso no nosso coração. Estamos declarando uma postura decidida de seguir ao Senhor, independentemente da situação que estivermos vivendo. Isso é resolução. Isso é decisão. Isso é determinação de buscar o Senhor. Forma resoluta. Eu não te deixo mais, Senhor. É isso que o Senhor tem para a minha vida, então eu vou atrás disso e não te deixo mais. Eu não vou deixar mais o Senhor. Agora eu penso, como será que Deus recebe essa declaração da nossa parte? Quando a gente está cantando e está dizendo esse tipo de coisa para o Senhor, e Deus, eu não te deixo mais, eu nunca vou deixar o mundo me roubar, como será que o Senhor recebe essa declaração que sai das nossas bocas? Com alegria? Ou será que Deus está olhando para nós, meio assim, será que é isso mesmo? Hã? Meio desconfiado, eu não te deixo mais, será que é isso mesmo? Sabe aquelas novelas, eu tenho certeza que aqui ninguém assiste novela, né? Porque eu também não assisto. Mas aqueles negócios de novela que aparece um galã lá e fala para a amada assim, olha, como eu te amo, né? E a mulher vai se derretendo e fala assim, nossa, esse aqui me ama mesmo, né? Ele é firme mesmo comigo. Mas todo mundo já viu os outros episódios que ele tem várias outras e que ele faz do mesmo jeito com todo mundo, né? Ou seja, ele está declarando para a suposta amada, mas todo mundo sabe que ele não vale nada. Aquela declaração que ele está fazendo não vale absolutamente nada, né? Ele tem várias outras amantes. Será que quando a gente declara, e Deus, eu não te deixo mais, eu nunca vou deixar o mundo me roubar, Deus está olhando para a gente e pensando, garanhão, diz isso para todas, né? Ou no caso aqui, todos os falsos deuses. Será que Deus está pensando alguma coisa do tipo? Irmãos, antes do que vocês comecem a pensar, está se referindo a Deus com linguagem chula, o irmão ali na frente, não dá mais o microfone para ele, não. Deus não ia pensar um negócio desse. Vamos abrir lá em Jeremias 5, verso 8. Jeremias 5, 8. Diz assim, como garanhões bem fartos,
correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Para quem não sabe, irmãos, o que é um garanhão? Pessoal que é mais aí, o Sam não está aqui hoje, né? Um cavalo macho, reprodutor, né? Normalmente é atribuído realmente ao cavalo, mas qualquer animal destinado à reprodução, tá certo, irmão sábio? É isso mesmo, destinado à reprodução. Aquele que se relaciona com todas as outras fêmeas que estão lá, sem qualquer compromisso, a não ser consigo mesmo e com seu desejo. Não tem compromisso com nenhuma, só consigo mesmo. Volta um pouquinho aí, irmão, já que estamos em Jeremias, capítulo 2, verso 24. Aliás, vamos ler do 23 e 24. 23 diz assim: Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o teu rosto no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Dromedária é tipo camelo, né? Então, uma figura de linguagem que, mais uma vez, Deus está trazendo aqui. E eu creio, irmãos, que, embora a imoralidade naquele tempo em que foram ditas essas palavras aqui, chegaram assim a um nível altíssimo, e por isso o protesto de Deus, eu creio que Deus não estava falando só da imoralidade sexual, não. Quando Deus está falando aqui do jumenta selvagem, acostumado ao deserto, né? Ou lá atrás, como a gente falou, como garanhões bem fartos que correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deus não está falando somente, embora também a gente consiga ver na palavra de Deus que a imoralidade sexual era presente naquele tempo e no meio daquele povo. Deus não está falando somente de infidelidade conjugal, de imoralidade sexual, não está falando só disso. Deus está sim denunciando essas coisas, mas é uma figura de linguagem que ilustra muito bem o comportamento daquele povo naquele tempo e de muita gente até hoje em dia em relação a Deus. Gente que anda o quê? Zigue-zagueando, né? Zigue-zagueando. Engraçado uma palavra dessa, está na palavra de Deus, zigue-zagueando. Se alguém te perguntasse, tem zigue-zagueando na Bíblia, você não ia pensar, mas está lá. Gente que andava torto, sabe? Sem firmeza, sem resolução, anda para qualquer lado, buscando apenas satisfazer-se a si mesmo. Puro interesse. E, irmãos, ter interesse não é puramente algo ruim, porque Deus tem interesse em nós. A palavra nos fala isso. Deus está extremamente interessado em nós, Ele arde em ciúmes por nós quando a gente está longe do Senhor, mas a gente está tendo interesse próprio. Eu só quero satisfazer a mim. Aquilo que me interessa. Por mais que nós saibamos que somos falhos, que nosso coração é enganoso, precisamos ser resolutos em declarar que não vamos deixá-lo. Quando a gente declarar essas palavras, quando a gente estiver cantando, quando a gente estiver diante do Senhor, a gente precisa ser resoluto. Porque irresolução nos leva a dar braços para trás, cada vez para mais longe do Senhor. A gente precisa declarar isso mais e mais. Ah, irmãos, e como é fácil, em minutos de cegueira, muito fácil, muito rápido a gente se desvia disso. A gente acha que está ali decidido, resoluto, mas em questões de segundos a gente pode se desviar. A gente se afasta do Senhor, a gente deixa de andar naquilo que Ele trilhou para a gente. E podemos botar tudo a perder. Nosso relacionamento com Deus, nossa vida, nossa família. Outro dia a gente estava no restaurante, recente agora, no início do mês. Saí com a família para a gente comemorar meu aniversário. E aí chegamos lá no restaurante, um restaurante grande. O Sérgio até ficou chateado comigo, porque eu não estava afim de comemorar nesse dia, sabe? Falei assim, não quero fazer nada não sei o quê.
então não vamos sair não, mas me convencer, sabe aquela coisa assim, tem que ir. E aí a gente acaba indo para agradar os outros, né? Os filhos, a família. Então vamos. E aí chegamos lá no restaurante, tinha um cantor tocando e cantando ao vivo. Restaurante grande, a gente foi lá, pá, comeu. E aí ele para um pouco, ele está tocando, ele para um pouco e fala assim, quem é que está aniversariando aí hoje? Aí eu levantei a mão, né? Vamos ver o que vai vir. E só que eu não era o único, não. Teve mais gente. Era um restaurante grande, pá, tá, estamos aqui, fazendo aniversário. Aí ele vira e fala assim, tem alguém aí que não bebe? Aí eu levantei a mão. Falei, não bebo, não. Aí ele virou e falou assim, tem certeza que não bebe? Aí, antes de eu responder alguma coisa, o Davi virou e falou assim, não, meu pai não bebe, ele é da igreja. Aí eu virei para ele assim e falei, quieta, filho. E não foi porque eu fiquei com vergonha dele falar que eu sou da igreja, ou por vergonha de eu falar que eu não bebo, mas é porque criança, gente, às vezes eles não entendem ironia, eles não entendem pergunta retórica. Às vezes nem a gente entende pergunta retórica, né? O que é pergunta retórica? Aquilo que a gente pergunta já sabendo a resposta, só para atrair a sua atenção, né? Pergunta retórica, né? Então, criança não entende. Por isso que o Davi está ali. Às vezes o pastor Wesley está pregando aqui, ele pergunta alguma coisa, o Davi vai e responde. Porque criança não entende isso. Aí eu já quieta, filho. Né? Só que aí depois eu fiquei pensando naquilo, sabe? E eu falei, gente, olha que coisa boa. Que bênção. O Davi saber que eu tenho uma postura firme e decidida em relação a esse assunto. Eu não bebo. Né? Seja porque o termo que ele usou lá, meu pai é da igreja, a gente não fala assim, mas ele sabe que não. Postura firme e decidida em relação a esse assunto. Não, meu pai não bebe. Agora pensa que tragédia seria se eu constrangido naquele momento falasse, mas eu vou ser o único aqui, não sei o quê. E aí eles mandaram um copinho assim, ó, aí para minha mesa mandaram um suco de laranja. Agora já pensou se eu falasse, não, pode descer, desce. Olha que tragédia que seria na cabeça dele ele ver o pai. Uai, mas não era. Não era que em relação a isso ele não. Mas pode? Sabe? Hesitação. Né? Não é? Uma postura irresoluta. Não sei. Será que é? Meu pai disse que não era? Será que ele está indeciso? Será que ele está irresoluto? Irmãos, coisa perigosa que nos faz andar para trás é ter uma postura irresoluta diante das coisas do Senhor. Você quer permanecer firme diante do Senhor? Eu vou firmar no Senhor. Resoluto. Né? Não é assim que Josué falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Resoluto. Determinado, firme. Né? Não tem espaço para dúvida. Em relação a isso, eu vou seguir ao Senhor. Postura resoluta. É muito mais fácil, irmãos, andar para trás do que para frente. Por isso que eu falei lá no começo. Né? Eu acho que não é que está errada aquela expressão, é fácil andar para frente, mas é muito mais fácil andar para trás. É muito mais fácil. Um momento, um descuido, um vacilo, a gente está andando para trás. Até mais fácil do que andar para frente. Eu mesmo, irmão, já senti, já vivi momentos da minha vida, da minha caminhada cristã, em que eu sentia que eu estava, sabe, parado. E o pior, às vezes você sente que você está regredindo, sabe? O tempo vai passando, você acha que você está ficando para trás. Andando para trás com o Senhor, em vez de andar para frente. Eu creio, irmãos, que o Senhor está nos chamando para recuperarmos o tempo e o terreno perdido. Nos chamando para voltarmos a caminhar, andar para frente, avançarmos naquilo que Ele tem para cada um de nós. Hebreus 10, 39, também não precisa abrir. Vai estar no telão aí, 10, 39, diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera do povo dele. Um povo que caminha para frente e não para trás.
Quais foram, irmãos, os sonhos ou vontades que o Senhor um dia colocou no seu coração? Participar de algum ministério específico? Sabe? Ministério infantil, ministério de louvor, sabe? Pregar a palavra, abrir uma célula, abrir um curso de casados, abrir um curso de noivos. Quais foram os ministérios que um dia Deus colocou isso no seu coração? Dar início a algum projeto para servir ao Senhor? Frequentar alguma célula de maneira mais assídua, mais comprometida? É tempo de voltarmos a caminhar para frente. Deus está nos chamando para a gente voltar a caminhar para frente. Talvez você esteja pensando, Senhor, mas já se passou tanto tempo. Parece que eu andei tanto para trás, eu fiquei tão parado que já não dá mais tempo para mim. O tempo já passou, já não dá mais para fazer. Antigamente a gente via muito isso, né? Corrida de recuperação na Fórmula 1, não tinha? Um piloto saía lá atrás e saía recuperando tudo. Não dá mais para fazer isso, porque eu já perdi, sabe, o vigor, o meu tempo já passou. Mas, irmãos, eu creio também que o nosso Deus pode nos fazer chegar ainda muito mais longe do que apenas voltarmos a caminhar do ponto em que paramos. Se eu estou parado, estacionado, o nosso Deus pode nos fazer chegar a um ponto muito mais longe do que inicialmente a gente pensava. A gente precisa crer nisso. Eu estou estacionado, eu estou parado, eu evoluir na minha vida com o Senhor, na minha vida espiritual. Irmão, quem nunca passou por isso? Mas é tempo da gente voltar a andar para frente. É tempo da gente ter foco no Senhor. É tempo da gente deixar de lado a teimosia, o orgulho. É tempo da gente ser resoluto e determinado em seguir ao Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Sabe aquela história de que às vezes a gente fala assim, não, eu vou dar um passo para trás agora, mas que daqui a pouco eu vou dar 2 para frente. Não tem? O pessoal não fala assim às vezes também? Às vezes é importante a gente andar um pouquinho para trás para poder chegar um pouquinho mais longe. Porque no líquido é como se você estivesse andando 1 para frente, não é? Andando 1 para trás, depois 2 para frente. Irmãos, se nós estamos parados, o nosso Deus é capaz de fazer a gente andar 10, 15, 20, 100 passos para cada passo para trás que a gente deu. Deus quer resgatar isso em nossas vidas, no nosso tempo. Sabe, eu estou parado, eu acho que não dá mais para mim. Persista no Senhor, continue no Senhor. Só que a gente precisa é reconhecer. Olha, em algum momento o orgulho operou na minha vida. Mas a partir de agora eu reconheço a minha inteira necessidade e dependência do Senhor. E seguir firme, resoluto, rumo ao alvo. Amém? Assim como o apóstolo Paulo diz, de forma decidida e determinada. Vamos ler juntos? Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Irmãos, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, orar ao Senhor. Eu creio que Deus quer falar algo aos nossos corações nessa manhã, sabe, a respeito dessa palavra. Deus colocou essa palavra no meu coração e como ela tem falado comigo, sabe? A respeito de andar para frente, a respeito de voltar a tomar aquele curso que Deus planejou para nós. Eu estava andando para trás, eu estava parado, mas Deus tem algo para nós. Irmão, se tem algo que você reconheceu da parte do Senhor, olha, eu tenho que pedir perdão. Vamos fazer isso agora diante do Senhor nessa oração. Peça ao Senhor, Deus, eu fiquei parado, estacionado tempo demais, eu quero andar para frente. Me faz voltar a caminhar para aquilo que o Senhor tem para mim. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.